Bom dia, irmãos. Ontem estive com vocês falando sobre aplicação e eu não me propus a explicar tudo acerca de aplicação, isso seria inviável, né? Eu não teria condições de fazê-lo, tanto pelo tempo, quanto mesmo porque a aplicação é algo que eu tenho aprendido a fazer aos poucos, e eu imagino que você também. Por que eu digo isso? Não estou menosprezando você, não estou dizendo que você é um mau pregador, só estou dizendo que nós, infelizmente, não estamos acostumados a estudar melhor como aplicar. A maioria das vezes, a gente aprende estrutura de sermão e a gente aplica intuitivamente. Então, alguns de nós têm boa intuição, outros de nós têm intuição mais ou menos, e a gente se vira conforme estamos acostumados. E eu tenho lutado, me esforçado por aprender mais sobre a aplicação e quero compartilhar algumas coisas que tenho aprendido com os irmãos. Ontem eu foquei em uma coisa, em como colocar cada história dentro da grande história. Isto é, como é que cada trecho da escritura, dentro do seu gênero literário, tem que contribuir para o nosso entendimento da grande história da redenção. Então, quando você pega uma narrativa do Antigo Testamento, ou quando você pega um salmo, ou quando você pega um trecho do Apocalipse, de uma epístola paulina, como é que isso se encaixa dentro da grande história da redenção? E isso faz a gente ter uma visão mais ampla, não só do significado do texto, mas inclusive de como a nossa história faz parte de uma história maior. E todas as vezes que a gente se vê parte de uma grande história, nós somos impulsionados a viver para a glória de Deus. Então eu falei da importância de nós vivermos ou encaixarmos cada história dentro da grande história da redenção. Hoje eu gostaria de focar em outra coisa, que é como nós devemos aprender a aplicar a diferentes grupos de ouvintes. Isto é, como é que nós olhamos para diferentes pessoas na igreja onde nós estamos e procuramos trazer coisas que sejam edificantes a cada um deles. Por que eu quero tratar desse assunto nessa manhã? Porque todos nós ouvimos muitas vezes acerca da necessidade de conhecer as Escrituras, e eu reconheço que essa é uma função importante do pastor. O ministro tem que ser aquele que maneja bem a palavra da verdade, mas também é verdadeiro que nós tenhamos que entender bem seres humanos, que nós pregamos para pessoas, temos que conhecê-las, e esse é o outro lado da moeda que eu sinto que é menos enfatizado. Com isso, eu não quero dizer que você tenha que saber cada detalhe de cada um. Eu quero começar falando de coisas que nós temos em comum. É lógico que há coisas que todo ser humano tem em comum, mas também há aspectos da situação de uma igreja local que contribuem para uma especificidade na aplicação. Deixa eu explicar um pouquinho o que eu quero dizer com isso. Às vezes nós nos tornamos repetitivos em nossas aplicações porque a gente só se baseia naquela intuição. Ao invés de aprendermos com o texto sagrado e com o texto das pessoas, isto é, com aquilo que as pessoas estão nos comunicando acerca da situação que elas vivem, nós acabamos voltando para situações semelhantes na hora de aplicar. É por isso que alguns de nós que têm uma tendência, por exemplo, à evangelização, quase sempre termina sermão fazendo algum tipo de apelo. É por isso que aqueles de nós que gostam muito de falar de santificação, quase todo sermão pode ter só indicativo no texto, ele faz uma exortação. Por quê? Porque na hora da intuição a gente acaba pendendo para as áreas que são mais naturais na gente, ao invés de sermos conduzidos primeiro pelo que o texto diz, mas também preocupados com aquilo que as pessoas carecem de ouvir, não aquilo que elas querem ouvir, atenção, aquilo que elas carecem de ouvir. Isso só é possível quando a gente não só dá ouvidos à Escritura, mas também dá ouvidos à situação das pessoas. Isso contribui para uma especificidade da aplicação. E lembra, a aplicação tem que ser específica, senão ela não atinge as pessoas em cheio. Com isso eu quero dizer assim, nós não podemos apenas colocar princípios, não é bom que a gente coloque princípios. Vou tentar mostrar em alguns momentos da Escritura como autores estavam preocupados em aplicar esses princípios mais diretamente
a vida das pessoas. Agora, enquanto eu falo isso, eu preciso primeiro fazer um alerta ou fazer uma consideração aqui. Quando eu falar de conhecer as pessoas, muito cuidado para não cair naquilo que a gente chama de usar púlpito de trincheira. Quando você se defende, se escuda e usa o púlpito como sendo o lugar onde você ataca os problemas das pessoas de maneira pública, antes do que recorrer à exortação privada. Isso não é saudável, e tem pastor que faz isso e acha que está pregando uma maravilha. Então, cuidado com essa ideia de usar púlpito como trincheira. No entanto, eu estou querendo que, mesmo que eu tenha levantado esse cuidado, eu quero que você e eu pensemos sobre a importância de conhecer as necessidades daqueles que estão sob o nosso pastoreio. Por isso que pregação não deveria estar dicotomizada de visitação, por exemplo. A maioria de vocês trabalha em igrejas sozinhos, não como parte de uma equipe maior de pastoreio. E aí você tem que pregar, muitas vezes mais de uma vez, você tem que dar estudo, você tem que visitar, você tem que administrar, né? E a lista parece que não acaba. Quando a gente aprende a conectar as coisas, fica muito mais precioso. Quando aquilo que nós pregamos é trazido para dentro de uma visita ou de um aconselhamento, ou um aconselhamento e uma visita traz ideias importantes para que a gente aborde na mensagem, sem que a gente exponha ninguém à vergonha, isso é bom, isso é saudável, a gente precisa aprender a pensar sobre isso. Ontem eu mencionei o texto de Atos 17, que eu tive a oportunidade de expor no ano passado aqui na conferência. Atos 17, uma dessas passagens preciosas, quando Paulo está lá no Areópago, e tem muita coisa que a gente aprende com essa passagem. Pois eu tiro mais uma lição que tem a ver com o meu tema de hoje. Paulo, em Atos 17, antes de ele ir para o Areópago, ele está pregando para pessoas que são judias, ou judeus e gentios piedosos, diz lá no verso 17. Lembra que Paulo ia para sinagogas, e quando ele estava na sinagoga, é claro que ele podia usar referências do Antigo Testamento para expor alguma coisa sobre Jesus, fazer as conexões para as pessoas entenderem que Jesus era o cumprimento daquelas promessas. Assim como Mateus, por exemplo, ou Hebreus, lança mão de muita coisa do Antigo Testamento para fazer essa conexão. Por quê? Por causa do público-alvo. Mas quando Paulo sai daquele contexto e ele começa a pregar para filósofos epicureus e estoicos, o seu discurso muda. Atenção, não a sua mensagem, o seu discurso, a maneira como ele carrega a mensagem do Evangelho é diferente. Você não vê Paulo mais citando, então, pois disse Isaías. Pelo contrário, ele fala, como dizem os vossos filósofos, e ele sabe conectar a necessidade do povo. Tem mais. Ele atinge um problema crucial dos filósofos epicureus e estoicos, e nisso que eu vejo a sabedoria de Deus. Ele mexe na ignorância deles, e se tem uma coisa que irrita filósofo, é expor a sua ignorância. Mas Paulo sabe mexer na ferida. Ele fala dos ignorantes, é isso que ele fala. Olha, mas Deus não levou em consideração a vossa ignorância. Aí ele começa a apresentar o Evangelho. Ele chega no ponto quando ele mexe na ignorância deles. Ele sabe fazer contato com eles, ele sabe falar de acordo com a cultura deles, mas ele também confronta o pecado, o problema daqueles ouvintes ao mexer com a sua ignorância. Então, o que eu quero defender nessa manhã é a importância de nós conhecermos, não só as Escrituras, eu não vou focar nisso, mas conhecermos também o nosso público. E para conhecer o nosso público eu quero falar de duas coisas, e vão ser meus dois pontos na palestra dessa manhã. Quero primeiro falar da importância de nós conhecermos o nosso tempo, isto é, as cosmovisões vigentes, o espírito da época em que nós vivemos. É importante que a gente tenha ciência disso. E em segundo lugar eu quero falar sobre conhecer os tipos diferentes de ouvintes, as pessoas em situações diferentes de incredulidade e de vida cristã, como é que elas estão e como é que nós podemos atingi-las. Então vamos falar primeiro de conhecer o nosso tempo, depois conhecer os diferentes tipos de ouvintes. Primeiro ponto então, vamos falar de conhecer o nosso tempo. E antes de explorar um pouco disso, eu preciso começar com um alerta, como eu fiz no começo dessa palestra. Um alerta por quê? Porque à medida que eu falo assim da importância de conhecermos o nosso tempo e saber o que está acontecendo, tem muita gente que fala, isso aí pastor Heber, manda ver, fala para esse pessoalzinho aí ortodoxo que não lê nada e não sabe do que está na crista da onda, para eles se atualizarem,
porque a gente tem que contextualizar a mensagem. Então deixa eu fazer um alerta primeiro. Essa preocupação exagerada com a ideia de adaptar a mensagem aos nossos ouvintes, ela é reflexo de um tempo em que marketing impera, e você precisa conhecer as pessoas para você vender o produto. Atenção, eu não quero que você caia em alguns problemas que são típicos do nosso tempo, uma febre do nosso tempo. Quando você ouve falar de pesquisas que dizem que o ser humano não consegue prestar atenção mais do que 20 a 30 minutos, portanto os seus sermões têm que... Ou senão ele fala assim da importância de você usar tecnologia para você não ficar para a igreja não ficar retrógrada, uma instituição ultrapassada. Ou da importância de você usar a linguagem de uma tribo para atingir aquela tribo. Não estou falando de índio, tá? Estou falando do sentido moderno de tribo, as tribos urbanas, né? Presta atenção, eu não sou contra, eu não quero aqui fazer uma apologia a sermão longo, não é isso que eu estou fazendo. Não sou contra sermões sucintos, nem sou contra o uso da tecnologia, muito menos da gente usar uma linguagem compreensível às pessoas. Eu só quero que a gente tenha muito cuidado quando a gente fala de contextualização, para não acharmos que se nós não entrarmos na crista da onda em termos de comunicação às pessoas, nós não vamos conseguir falar nada a elas. Lembra, essa era a tentação do modernismo ou do movimento liberal, quando falou sobre a importância de desmitologizarmos as escrituras para que o homem moderno ouvisse e recebesse e aceitasse. Quero que você entenda que o ser humano, ele é o mesmo ontem, hoje e graças a Deus não o será para sempre, mas ele é o mesmo ontem e hoje. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: seres humanos têm as mesmas necessidades. Portanto, antes de falar de conhecer o nosso tempo, o meu alerta é para que você compreenda que, independente de época e status social, você fala de família e você lida com problemas familiares, você mexe, não importa se ele é do século 13 ou do século 21. Você mexe com certos problemas do coração e tentações e fraquezas e medos e ansiedades. Afeta gente do primeiro século e gente do nosso século. Por quê? Porque o ser humano continua com problemas semelhantes aos que nós temos hoje. Portanto, uma verdade muito confortadora é essa. E eu quero que você entendesse que quando eu dou o alerta para dizer que você não precisa estar na crista da onda para falar com as pessoas de hoje, é muito confortador saber que a nossa mensagem, ela é válida, ela é relevante em todo o tempo. Inclusive, deixa eu falar um pouquinho dessa palavra, essa é uma palavra muito em voga em nosso tempo. Você não precisa tornar o evangelho relevante, ele é relevante. Por natureza ele é relevante, porque ele atinge as necessidades mais profundas do ser humano. Ele sempre é necessário. Então a gente não precisa gastar tempo achando jeitos miraculosos de apresentá-lo, porque senão as pessoas não vão ouvir. Eu estava lendo um trecho um tempo atrás daquele Pregação e Pregadores do Lloyd Jones, em que ele disse assim: tem gente que critica os pregadores dizendo que eles usam muito palavras que os homens não entendem, tipo justificação, santificação e glorificação. As pessoas hoje em dia não entendem esses termos. Aí o Lloyd Jones responde assim dizendo: e quando é que eles entenderam? Não pense que justificação, santificação, glorificação são termos que assim no passado todo mundo sabia o que era, hoje ninguém sabe. Não, eles são termos próprios das escrituras. Se tiveram que ser explicados no passado, e Paulo gastou tempo explicando eles no passado, eles têm que ser explicados hoje também. Eles são termos próprios das escrituras. Portanto, entenda que há certas coisas que você vai falar que são comuns aos homens de todas as épocas e de todas as situações sociais. Esse é o meu alerta, para que você não tenha a impressão de que o que eu estou defendendo aqui é que você precisa saber as últimas novidades, senão você nunca vai conseguir comunicar o evangelho. Não é isso. Feito o alerta, no entanto, eu gostaria que a gente entendesse a necessidade de conhecer o nosso tempo e como isso nos ajuda a falarmos de Cristo às pessoas.
D.A. Carson, por exemplo, é um autor preocupado com isso. Em alguns dos seus livros, um em especial chamado Deus Amordaçado, ele aborda problemas típicos do nosso tempo, como, por exemplo, o pluralismo filosófico. Gente que sabe ou argumenta e tem falado sobre a relativização de certas coisas, e como é importante nós proclamarmos com ousadia exatamente para quebrar com esse tipo de pluralismo. Outra coisa que o Carson fala que é muito interessante nós estarmos cientes é o problema do analfabetismo bíblico. E quando ele falou dessas coisas eu falei, puxa, como é verdade. Nem sempre a gente tem em mente que as pessoas a quem nós pregamos muitas vezes não sabem as coisas que você acha que sabe. Você já pregou, por exemplo, no livro dos reis, ou de crônicas, então você está falando assim, então o reino do sul, porque o reino do norte, e aí a monarquia é dividida, e calma, quem diz que as pessoas sabem do que você está tratando? É uma tristeza eu dizer isso, mas é verdade que há da parte de crentes muito analfabetismo bíblico. Então o Carson fala da importância de nós aprendermos teologia bíblica, para quê? Para colocar cada história dentro da grande história. Da importância de nós ensinarmos o nosso povo, não partindo do pressuposto que eles sabem, mas levando em consideração os problemas próprios do nosso tempo. Outro autor que é muito preocupado com isso, e ele é muito perspicaz em algumas das suas colocações, é o Tim Keller. O Keller, ele tem experiência de começar uma igreja do zero lá em Nova York, um grande centro, né, uma metrópole, e ele fala da importância de apresentar o evangelho contra alguns preconceitos. Por quê? Porque o Keller sabe que há uma polarização muito grande no contexto norte-americano. Eu vou dar um exemplo dos Estados Unidos para você entender onde é que ele quer chegar. Ele sabe que nos Estados Unidos tem aqueles que não querem nada com Cristo, são aqueles que odeiam religião, e tem aqueles que são os defensores árduos da religiosidade. E o Keller vai dizer assim, o que eu falo não tem nada a ver nem com um nem com o outro. Aí você fala, como assim? Você não é pastor? E ele vai então mostrar como o evangelho é diferente da religiosidade moralista da maior parte dos crentes. Por quê? Porque o moralista é aquele que enfatiza a verdade sobre a graça. Tá? Ele se importa com a verdade, com aquilo que é ortodoxo, com aquilo que é correto em termos de vida, com santidade, que temos que obedecer quase para sermos salvos, embora na prática a gente não diga isso. O palestrante Brian Chappell ontem levantou exemplos de como as pessoas raciocinam desse jeito. Por outro lado, tem aqueles que são mais relativistas ou contra a religião, que é aqueles que gostam de falar da graça e sobre a verdade, no sentido de ser aceito por Deus. Cada um toma o seu caminho e Deus aceita todo mundo. E ele fala assim, olha, Jesus Cristo não falou nem só de graça, nem só de verdade. Pelo contrário, nós vimos a sua glória, porque ele se mostrou cheio de graça e de verdade. Portanto, o que o Keller está falando é da importância de nós entendermos que o verdadeiro evangelho, ele vai muito além do Deus santo do moralista. Por quê? Presta atenção, o moralista é aquele que tem a impressão de que ele pode, se ele se esforçar bastante, ele pode cumprir a lei de Deus. O evangelho, ele leva a santidade de Deus a padrões inatingíveis. Então ele apresenta um Deus muito mais santo do que o moralista gosta de apresentar, e um Deus muito mais amoroso do que o relativista possa imaginar. Por quê? Porque o relativista entende que Deus aceita tudo, apaga, Deus não se importa. Ele fala, não, Deus se importa, mas Ele assume o custo. Ele é mais amoroso do que você pensa. Ele é mais amoroso do que você pensa. O que o Keller está querendo dizer, e o Carson e o Keller são apenas dois exemplos de autores bem conhecidos no nosso meio, mas de preocupar em apresentar coisas que confrontem as pessoas a repensar os seus padrões, e fazer o evangelho funcionar em suas cabeças, surpreendentemente. Por quê? Porque o evangelho sempre surpreende. E pregadores que são preocupados com o nosso tempo sabem expor os problemas do nosso tempo e mostrar como o evangelho a surpreende belamente. Então, meu primeiro ponto é encorajar você a ler bons livros, a ouvir
o nosso tempo, para você compreender o que é mais próprio da nossa época, e quem sabe Deus vai te dar graça para confrontar algumas coisas que são comuns. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, que eu não esperava que teria esse impacto. Onde Deus tem me dado a oportunidade de falar ao redor do Brasil, normalmente jovens chegam para mim e falam assim: pastor, vi sua palestra sobre casamento. Eu falo: palestra sobre casamento? Não lembro de uma palestra sobre casamento minha que está na internet. Aí eu lembro: não é uma palestra, é um trechinho, é uma aplicação que eu fiz numa das mensagens na Conferência Fiel de Jovens de 2012, sobre como jovens têm demorado a se casar em tempo presente, como tem sido comum em nossa cultura retardar a ideia de você se casar. Por quê? Porque tem muita coisa que está em lugar, tem que estar encaixada para que alguém venha a dizer: estamos prontos para casar. Você tem que ter o aspecto financeiro, o aspecto educacional e muitas outras coisas alinhadas para dizer: agora sim, esses dois jovens podem se casar. E de como isso é próprio da nossa época, não é próprio de outros tempos. Eu me surpreendi quando eu percebi que em cada canto do Brasil que as pessoas ouviam isso, elas falavam assim: pastor, é isso mesmo, porque os nossos pais casaram mais novos, nossos avós casaram mais novos, mas eles querem que a gente termine a faculdade, o mestrado, que a gente tenha casa, que a gente tenha carro, que a gente tenha mais do que eles. O que aconteceu, que eu não imaginava fosse ter tanto impacto, é ter chegado num ponto tão comum, tão problemático do nosso tempo, e os jovens encararem isso como sendo surpreendente. Por quê? Porque de fato todo mundo parece que está pensando assim. Então, ouça para ver aquilo que é próprio do seu tempo, para ver aquilo que é próprio da sua época e que precisa ser confrontado pela palavra de Deus, para que Deus te dê a graça de fazer pessoas enxergarem aquilo que outrora não estavam enxergando. Meu segundo ponto é a importância de nós conhecermos o público, o nosso público, as pessoas com quem nós falamos. De novo, quero começar dizendo que a gente não pode desconsiderar as características comuns. Eu sei que as pessoas têm coisas em comuns, pontos em comuns. É por isso que o livro de Salmos até hoje é poesia preciosa para as pessoas. Não importa que tenha sido escrito 3.000 anos atrás, elas leem e parece que escancara o coração delas. Por quê? Porque a Escritura tem esse poder de atingir as pessoas naquilo que lhes é comum. É por isso que Provérbios continua sendo sabedoria, embora seja a análise de um homem há cerca de 3.000 anos atrás sobre as coisas comuns do dia a dia, mas continua sendo instrução rica e sábia. Por quê? Porque o ser humano, em certo sentido, continua o mesmo. Então, antes de enfatizar a importância de conhecermos as especificidades do nosso público, estou de novo batendo na tecla de que a gente tem que conhecer o gênero humano, não só as pessoas especificamente, mas o gênero humano. Outra coisa que eu tenho batido nessa tecla, porque eu aprendi há não muito tempo atrás, a importância de nós usarmos linguagem que atinja a todos. Eu queria que você atentasse para isso, porque normalmente você e eu não atentamos. Sabe por quê? A gente aprendeu um outro idioma. Eu e você falamos evangeliquez. Eu e você falamos muito bem essa língua. Se você então está uns 30, 40 anos na igreja, então você fala fluentemente. E às vezes você esquece que tem gente que não fala essa língua. Você se esquece de que tem pessoas que têm outra maneira de se expressar, outra maneira de enxergar as coisas. Eu quero que você atente para o fato de que frequentemente a gente prega para crente. Você gosta que a igreja esteja cheia de incrédulos, mas parece que você só lembra do incrédulo no finalzinho, na hora que você está fazendo algum tipo de apelo na mensagem. E durante a mensagem, quando você estava explicando cada ponto, você tem o cuidado de explicar de tal forma que quem é incrédulo e não conhece as escrituras, ou se fala: puxa, interessante, eu vou pensar sobre isso. Eu sinto que nós às vezes não temos esse cuidado, pela maneira como nós conversamos com eles, pela maneira como nós comunicamos a mensagem. Não há um cuidado para termos em vista pessoas de diferentes situações. Então, nossa linguagem tem que ser comum. Inclusive atingir pessoas de diferentes níveis de conhecimento bíblico.
Isso me faz lembrar da história que eu ouvi do reverendo Elias Medeiros. Na época que ele trabalhava no norte e nordeste do Brasil, ele teve uma oportunidade de pregar entre pessoas bem simples na região da Amazônia. E ele conta que ele fez uma exposição de Romanos, muito bem feita, caprichada assim, expôs Romanos, toda a riqueza da Epístola Paulina, e o sogro dele, o reverendo Francisco Leonardo, estava junto. Aí ele perguntou depois para o sogrão como é que ele tinha se saído. Aí o sogro falou para ele assim: o problema seu é que você deu de comer para a girafa, e a Bíblia fala que a gente tem que dar de comer para as ovelhas. Não, vá o seguinte, bota a comida ali embaixo, deixa que as girafas curvem o seu pescoço e comam aqui embaixo. Em outras palavras, não pense em alimentar quem está naquele nível de pescoço lá em cima. Dê de comer para as ovelhas, apacente as ovelhas. Se alguém é girafa, deixa elas humildemente curvar-se e comer desse alimento no chão. Dá de comer para todo mundo, não dá de comer só para alguns. Alimente todo mundo. Essa ilustração me fez enxergar a importância de nós pensarmos nas pessoas de diferentes níveis de conhecimento bíblico. A gente não precisa a cada domingo, embora essa seja uma tentação, a gente não precisa achar algo tirado da cartola. Se você é como eu, e eu imagino que você seja parecido, talvez não tão fraco como eu, mas parecido, você fica com vontade de ter alguma coisa diferente, alguma sacada boa, para alguém falar assim: nossa pastor, essa foi boa, hein? A gente fica com vontade de trazer alguma coisa que alguém diga assim: puxa, nunca tinha ouvido desse jeito. A gente gosta de falar o que é novo, porque o novo tem encanto por si só. Às vezes é pueril, mas ele tem encanto por si só pelo fato de ser novidade. Eu quero que você se preocupe mais em dar de comer. E dar de comer não significa sempre fazer prato novo. Os cozinheiros e as cozinheiras sabem que na maioria das vezes é arroz com feijão mesmo. É comida diária. E ela faz bem à nossa alma. Então aprenda a usar linguagem que atinja pessoas diferentes e de diferentes níveis de conhecimento bíblico. Tendo feito esse alerta sobre a importância de linguagem comum, de preocupação com o gênero humano que são comuns, eu quero ressaltar a importância de nós aprendermos a atingir pessoas em situações distintas com aspectos diferentes. Isto é, aprenda a pensar de maneira específica sobre diferentes situações daqueles que te ouvem. Isto é, abranger diferentes grupos de ouvintes. Por exemplo, no início do meu ministério eu aprendi isso, não vou dizer que eu fiz isso várias vezes, mas quando eu estava pregando no Salmo 128, verso 1, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu falei sobre a importância da liderança masculina no lar e de como isso era abençoador, mas eu não podia só falar com homens, porque os que me ouviam não eram só homens, na verdade a maioria não era homem, tinham mulheres, tinham moços, tinham crianças, a maioria não era pai de família. Então como é que você pega uma mensagem que fala sobre a masculinidade desses homens, a liderança deles, e aplica aos demais? Foi precioso para mim ter aprendido que ao final da mensagem eu poderia exortar os homens que se sentiam frustrados com o padrão bíblico a se arrependerem, mas que a mesma mensagem servia de encorajamento às mulheres de perseverarem, mesmo que o seu marido não esteja nesse padrão bíblico, e a intercederem por eles. E a mesma mensagem servir de advertência para moços e moças, tanto moças que procuram um marido, quanto moços que pretendem ser maridos. E ao mesmo tempo, instrução para as crianças, que precisam aprender qual é o modelo de homem temente a Deus. A mesma mensagem pode ser aplicada a diferentes grupos de ouvintes. E foi importante eu aprender isso. Foi importante aprender que homens precisavam ser exortados ao arrependimento, mulheres encorajadas a perseverar e a interceder, moços serem advertidos sobre os perigos de não temer a Deus, e crianças serem instruídas. A mesma mensagem, trazendo instrução para uns, advertência para outros, encorajamento para outros. Como isso é importante, como a Escritura fala às pessoas diferentes, em situações diferentes da sua vida. Mais recentemente eu preguei sobre 1 Pedro 3, e falei sobre a essência da feminilidade.
Em tempos em que as pessoas têm perdido de vista o que é ser feminino. Inclusive foi a minha preocupação de conhecer o nosso tempo primeiro. Na mensagem eu falei sobre como ser feminino não é mais tão conhecido no nosso meio. Quer ver? Vou dar 2 exemplos. Quando a gente fala assim de mulher ou de ser feminino, tem muita gente que fala assim, mulher fala muito, né, pastor? Motivo de piada sempre. Mulher, mas fala, pastor, tem até estatística, não sei quantas 1000 palavras por dia. Curiosamente, no texto de Pedro, fala que a mulher ganha o seu marido sem palavra alguma, não tem nada a ver com falar muito. Fala, não, mas mulher, pastor, mulher é vaidosa, não tem jeito, né, pastor? Mas que é da mulher, não é? Mas o texto fala que seja a sua beleza não o adereço de cabelo, não as coisas do exterior, mas o homem interior. Quer dizer, Pedro trata de coisas que são bem diferentes daquilo que popularmente é conhecido como sendo feminino. Olha só como o nosso tempo é míope para algumas coisas. E o próprio feminismo é míope para algumas coisas do tipo assim, a mulher, ela precisa ser ousada. E aí lá fala que a mulher teme o seu marido. É um verbo meio estranho para a gente usar. A gente não está acostumado a falar da mulher que honra a Deus como temendo o seu marido, mas fala disso. A mulher feminista é aquela que não depende de ninguém, ela não tem nada de sexo frágil. Lá fala que o homem tem que tratar a mulher como a parte mais frágil. Para muitas mulheres isso é desprezo. Aí eu expliquei para elas que frágil não é sinônimo de fraco somente, é sinônimo de valioso. Quando você vai empacotar as coisas na sua casa e você não quer que algo quebre, o que você coloca na caixa? Frágil. 3 pontos de exclamação. Você quer dizer assim, é muito importante, por favor, cuidado. Não é assim que você faz? Por isso que Pedro ensina os homens a tratar as suas mulheres com cuidado, com zelo. Por quê? Porque fragilidade é sinônimo de valor. Agora, por que eu estou dizendo isso? Eu me preocupei em falar do nosso tempo, de alguns preconceitos próprios do nosso tempo sobre o que é ser feminino. Mas eu tinha que me preocupar com os diferentes ouvintes que estavam ali. E na igreja onde eu pastoreio, existem muitas mulheres que são descasadas. O que eu quero dizer com isso ou porque são viúvas, ou porque são solteiras, ou porque nunca se casaram, ou separadas. E por conta de diferentes histórias, eu não podia só aplicar a mulheres casadas e a sua relação com o seu marido. Então, como foi importante para mim no final ter essa preocupação, e eu me forcei, é um treinamento, isso exige prática. Eu me forcei a pensar sobre como é que uma mulher que teme ao Senhor, mas que não tem marido e não tem filhos, como é que ela pratica a essência da feminilidade, que é a submissão ali no texto. E aí eu fiquei lembrando dos textos em que Paulo fala da viúva e de como ela trata de outras mulheres, como ela serve outras pessoas. E aí eu passei a pensar naquela mulher que não é casada, de 1 Coríntios 7, que ela é livre das preocupações deste mundo para poder servir ao Senhor. E aí eu cheguei à conclusão de que no fundo toda mulher é mãe, se não biologicamente. Ela gera pessoas e ela cuida, nutrindo a vida de outras pessoas. Então no fundo, mulher nenhuma foge da missão de mãe. Ela gera e nutre pessoas. E como é importante falar para mulheres que não tinham filhos, da importância dela gerar e nutrir. Gerar pessoas na fé e nutri-las na graça de Jesus Cristo. Portanto, o que eu quero que você atente quando você vai pregar algumas coisas, não pense só num grupo específico de pessoas que te ouvem. Pensam nas variadas pessoas que estão te ouvindo. Você precisa direcionar as pessoas diferentes e atender às necessidades conforme a verdade bíblica. Agora tem algo a mais que eu quero que você pense. Quando eu falo de diferentes grupos de pessoas, eu não estou querendo pensar simplesmente em diferentes pessoas nas suas situações da vida. Criança, jovem, adulto, mais velho. Não só isso, essa é uma preocupação. Mas eu queria que também você atentasse para pessoas em diferentes níveis da sua caminhada com Cristo. Como é importante você ter isso em mente e você fazer um exercício para que você não as trate de maneira diferente. Por quê? Porque você tem pessoas na sua igreja, nos bancos da igreja, que estão em diferentes níveis de caminhada cristã. E quando você vai tratar, por exemplo, de pecados, você tem que tomar muito cuidado para que a sua aplicação daquele pecado não venha a atingir só alguns e não outros, senão isso gera soberba.
ao final da mensagem alguém diz assim: bem, isso eu não faço, que bom. Não, que ruim. Ele tinha que se enxergar pecador naquela mensagem. Você não pode dar dica para ele. É fácil ele inflar o seu orgulho, né? Ele crescer no seu orgulho. Então, na hora que você aplica pecados, é importante você tratar tanto da maneira mais drástica até a mais comum de praticar aquele pecado. Pegue, por exemplo, os 10 mandamentos. E veja a importância de você falar de pecados em níveis diferentes, para que você nivele as pessoas, para que ninguém tenha a impressão de que aquele problema ele não tem a síndrome de jovem rico. Não, isso aí desde jovem, isso aí eu estou garantido, né? Não tem essa impressão. Quando você vai tratar, por exemplo, do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. É fácil falar de idolatrias num país católico romano como o nosso. É fácil você falar de pessoas que têm outros deuses, ou têm imagens, amuletos, objetos que são alvo da sua crendice. Mas você precisa chegar na idolatria que é próprio de todas as pessoas. Por quê? Porque aí você nivela os crentes e todo mundo se sente pecador. E eu quero que você entenda uma coisa: nós precisamos aprender a fazer as pessoas se entristecerem por pecados, não pelo que elas praticam somente, mas primeiramente e primariamente pelo que elas são. De acordo com a teologia reformada, a gente não confessa pecado só quando a gente fez algo muito feio essa semana. A gente confessa a Deus todas as semanas que nós somos pecadores. Não importa se nós tivemos uma boa semana ou uma má semana, nós somos pecadores. E pessoas que ouvem a lei de Deus precisam se sentir pecadoras. Isso, elas precisam saber que elas são pecadoras no seu mais íntimo. É por isso que eu quero encorajar você a pensar sempre em motivações. Sondar as motivações sempre atingem as pessoas como um todo, porque elas podem não ser praticantes de algumas coisas horrendas, mas elas certamente têm motivações que são pecaminosas. Agora, não vale só para pecado. Eu não quero que você entenda que só quando a gente fala de pecado é que a gente tem que dar uma varrida e atingir todo mundo. A mesma coisa com a graça de Deus. Há pessoas diferentes na sua igreja em termos de caminhada com Cristo. Então você precisa encorajá-la, não primeira e nem primariamente por aquilo que ela tem feito, mas por aquilo que ela é em Cristo Jesus. Ela é justificada, ela é santa, isto é, separada por Deus, ela é adotada por Deus. E essas coisas na teologia reformada sempre foram o alvo primeiro da certeza da nossa salvação. Por que a gente diz que a gente é salvo graças a Deus? É porque não é graças a mim, óbvio, mas às vezes a gente tem a impressão de que é graças a mim, porque a gente questiona a nossa salvação à luz do nosso desempenho. Como é importante que crentes sejam encorajados a entender que o que elas são em Cristo valem mais e primariamente devem ser colocadas antes do que o que elas fazem em Cristo. O que elas fazem em Cristo é decorrência do que elas são em Cristo. Você percebe onde eu quero chegar? A gente tem que tratar não só de atos, não só do que elas fazem, mas do que elas são. Elas são pecadoras, isso é que nos leva a entristecer e confessar. Mas elas são remidas por Cristo Jesus. Isso faz com que elas sejam encorajadas e animadas a caminhar graciosamente no Evangelho. Aprenda a fazer isso. Aprenda a atingir as pessoas em níveis diferentes, de tal forma que todo mundo, desde o mais simples até o mais maduro na fé, saia ao mesmo tempo que contristado e encorajado pelo Evangelho de Deus. Você precisa fazer isso. Portanto, especificidade tem que chegar em níveis diferentes, tratando não só de práticas as mais esdrúxulas, mas até das motivações. Lembra, Jesus fez isso. Lembra em Mateus 5? Fala: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Mas aí ele mexe na lascívia presente no coração de praticamente todo homem. Ele fala: ouvistes que foi dito, não matarás. Mas aí ele fala do ódio presente no coração de todo homem para com o irmão, e de como nós somos assassinos por inclinação, adúlteros por inclinação, e de que nós precisamos do Evangelho de Cristo para nos trazer para longe dessas coisas. Você percebe a importância que o Salvador dava a fazer com que todo mundo se sentisse pecador e todo mundo viesse a Ele? Ele fez isso com o jovem rico.
A história não conta que o Espírito de Deus tenha usado isso para trazer o jovem rico para Cristo, porque ele sai triste, mas Jesus fazia isso sempre. Ele pegava a lei e ele esmagava o coração das pessoas em situações diferentes. Perceba que a mesma coisa que ele fez com o jovem rico, que era um homem da lei judaica, então conhecia a cultura judaica, ele fez com a mulher samaritana. Lembra que ele pega a lei de Deus e ele fere o coração dela. Para quê? Para que ela venha beber da água viva. Você lembra a pergunta de Jesus que parece que não tem nada a ver? Então vai lá, chama o teu marido. Eu não tenho marido. Eu sei que você não tem marido. Já teve 5, 6, tu não é seu? Eu sei a sua situação. Ah, vejo que tu és profeta. Aí ela foi para o teológico, lembra? Então, já que o senhor é profeta, onde é que a gente adora? Naquele monte ou nesse? Jesus falou, não, calma, vamos falar sobre o que é importante. Não é naquele monte, nem esse monte. Deus quer que nós adoremos Ele em espírito e em verdade. Ele está trazendo o problema para o coração daquela mulher. E aquela mensagem de expor o pecado dela, assim como expôs o pecado do jovem rico, atingiu. Jesus sabia falar com gente que era treinada na cultura judaica e gente que era samaritana, que não conhecia tanto da cultura judaica. É importante que você faça isso. Inclusive, eu não quero que você veja que o que eu estou falando seja novidade, não é nada novo. Tem um autor famoso, um autor puritano, chamado por muitos de o pai do puritanismo, William Perkins, que escreveu um pequeno manual de homilética, lá no final do século XVI, 1592, escreveu em latim e depois foi traduzido para o inglês. E esse livro é intitulado A Arte de Profetizar. E tem um capítulo nesse livro que talvez seja o mais conhecido e citado hoje em dia, em que Perkins traz uma contribuição muito interessante. Perkins fala da importância de nós usarmos a lei e o evangelho. Então a lei ferindo e o evangelho sarando a vida do ser humano, mas aplicado a diferentes grupos de pessoas. Ele apresenta 7 tipos diferentes de condições espirituais. É curioso como ele faz um detalhamento que a gente não está muito habituado a fazer. Ele trata, por exemplo, de 4 tipos de incrédulos. Ele fala de que tem incrédulo que é ignorante e não é ensinável. Aí ele diz assim, você precisa apresentar arrazoados expondo as atitudes tolas dele, a sua disposição. Ele fala daquele que é ignorante, mas ele é ensinável, aí você trata de um outro jeito. Daquele que tem conhecimento, mas ele ainda não foi humilhado. Daquele que já foi humilhado, mas você quer ter certeza que ele foi humilhado sinceramente e genuinamente, não superficialmente. Aí ele fala da importância de não dar conforto a alguém antes de certificar-se de que você realmente foi contristado pela lei divina. Veja, essa preocupação dele com diferentes grupos de ouvintes. Ele fala de 4 tipos de incrédulos. Depois ele fala de 3 tipos de crentes, aqueles que já creram, aqueles que retrocedem, e ele tem preocupações diferentes com esses crentes. Eu não estou apresentando o modelo dele para você dizer, então eu tenho que pensar nesses 7 sempre. Não, é a preocupação que ele tem com a ideia de que eu preciso falar a mesma mensagem a pessoas em situações diferentes, porque é uma mensagem sempre relevante. Então, Senhor, me ensina a torná-la clara a essas pessoas. Me ensina a torná-la óbvia para elas, porque é óbvia, elas têm que enxergar que é óbvia. Fala para elas também. Então ele dá sugestões de como nós precisamos direcionar a diferentes grupos. Um pregador mais recente que faz a mesma coisa é o Mark Dever. Mark Dever tem uma tabela de aplicação que ela é conhecida na internet, muito discutida, em que ele apresenta diferentes preocupações. Ele até fala das entrevistas que fizeram com ele, que ele gasta cerca de 25 a 30 horas da sua semana preparando os sermões. E desse tempo, olha que interessante, porque normalmente a gente não faz isso. Dessas 25 a 30 horas, ele gasta de 5 a 10 horas pensando só em aplicação. Se você, como eu, quando a gente está terminando um sermão corrido, a aplicação fica no finalzinho só para... Você faz assim, rapidamente. Eu vou pensar, ou senão você vai dirigindo para a igreja, dizendo, como é que eu vou aplicar? A gente é tão displicente para algumas coisas, não é? Eu também. Por quê? Porque a gente esquece que aplicar demanda tempo, sabe por quê? Você tem que entender as escrituras, mas não é só entendê-las, você tem que conhecer o seu povo. Você tem que gastar tempo com o seu povo. Então o Mark Dever fala, por exemplo, da importância de você pensar, ele dá 6 categorias. Como é que esse texto traz um aspecto singular na história da salvação? Então, é a sua primeira preocupação. O que é singular desse trecho da história, da grande história?
Segundo, como é que eu aplico isso ao não cristão? Terceiro, como é que eu penso nesse texto em termos das implicações para a vida pública, não só para a vida privada? Como é que eu penso em apresentar a Cristo? Como é que eu penso na vida privada do cristão? E por último, como é que eu penso na comunidade, isto é, na importância da vida corporativa da igreja? Esse é o seu jeito, e cada um tem um jeito, e a gente não precisa sacralizar nenhum modelo, mas é a preocupação de todos esses. Eu apresentei 2 modelos, o Perkins e o Dever, de dizer assim: quando eu prego eu preciso lembrar que eu falo a pessoas diferentes. São apenas ilustrações dessa preocupação com tipos diferentes de ouvintes. Então, eu quero terminar chamando a sua atenção para a importância de nós pastorearmos o rebanho de Deus colocado sob os nossos cuidados. E pastorear aqui significa conhecer as pessoas, gastar tempo com elas. Talvez você tenha que ter muitos almoços, muitos jantares na sua casa, para começar a ouvi-las. Começa a ouvir quais são as dúvidas que essas pessoas têm, quais são os enganos que elas têm se sujeitado, quais são as suas tentações. Pergunte sobre como elas enxergam temas como dinheiro, como relacionamentos, como diversão, e veja o que está no coração delas, para que na hora que você esteja pensando sobre isso, você reflita sobre como é que a palavra tem muito a dizer a elas. E uma última coisa eu digo, para você estar bem ciente disso: não só escute o que as pessoas têm a dizer, escute o seu eu, aquele eu podre que você conhece e mais ninguém, as suas fraquezas, os seus temores. Pega um tempo de sanidade espiritual e veja como você vai mal naqueles tempos péssimos de insanidade espiritual. E veja por que você faz as coisas que você faz. Tente sondar o seu coração. Peça a Deus que sonde o seu coração. Quando a gente conhece melhor as pessoas, a palavra de Deus vai ficando cada vez mais impressionantemente relevante. Impressionantemente relevante. Aprenda a expor o espelho da palavra ao seu rosto. E eu estou dizendo isso porque isso é feio, eu sei que dói, tá? Conversa com pessoa envergonhada, e como é que ela fica? Ela fica cabisbaixa. Ela tem vergonha de olhar para os outros e olhar para si mesma no espelho, porque a gente não gosta de se ver exposto. Mas é bom que você seja exposto pela santa palavra de Deus. Isso vai te dar aplicações profundas que dizem respeito aos seus dilemas, e como você não é totalmente diferente dos seus irmãos, aos dilemas dos seus irmãos também. Então ouça, esteja com ouvidos atentos, para que Deus use você para atingir diferentes pessoas na igreja que você pastoreia. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos acostumados a estudar a Tua palavra e ter zelo por conhecê-la, e isso é muito bom, Senhor. Que os meus irmãos e irmãs aqui presentes, que pregam ou ensinam, tenham esse zelo sempre de conhecer a Tua palavra, mas que também não desprezem a importância de conhecer as pessoas, tanto aquilo que lhes é comum, quanto aquilo que especifica cada um. Que nós tenhamos o cuidado de dar ouvidos aos problemas, aos enganos, às tentações, às esperanças falsas e genuínas que estão presentes ao nosso redor, nos membros de nossas igrejas, naqueles que nos visitam, e nós saibamos falar com eles todos sobre a riqueza, a maravilha do Evangelho de Jesus Cristo. É certo que esse Evangelho é relevante para qualquer ser humano, é certo isso, Senhor. Nós sabemos que Ele é poder de Deus para a salvação tanto do judeu quanto do gentio. Portanto, a nossa oração é que o Senhor nos ajude a enxergar a nós mesmos e os outros cada vez melhor, para que essa mensagem se torne cada vez mais aplicável, cada vez mais perfuradora, perscrutadora do nosso interior, e assim as pessoas sejam edificadas com as nossas mensagens, não por causa da nossa esperteza, não porque nós estamos na crista da onda em termos de táticas e estratégias, mas porque nós conhecemos pessoas, e conhecer pessoas é fundamental para que o Evangelho lhes fale profundamente. Nós oramos pedindo essas coisas em nome de Jesus. Amém.